Essa é a prova de que a alegria de vascaíno dura pouco. O Flamengo estava enfrentando o Vasco pelo Campeonato Brasileiro de 2024 e todo mundo achou que seria um amasso do Flamengo logo no início, mas nada indicava que isso ia acontecer, pelo menos no começo da partida, quando o Vasco abriu o placar com o gol de Verratti. E todo vascaíno ficou muito feliz nessa hora, porque o jogo estava começando de uma forma totalmente diferente do normal quando se trata de enfrentar o Flamengo. Porém, mal sabiam eles o que o futuro estava a os proporcionar. Porque logo depois que o Flamengo tomou esse gol, ele começou a jogar muito melhor e botando o Vasco na roda, tendo muito mais finalizações. E aos 27 minutos do primeiro tempo, Dela Cruz toca de cabeça para a Arrascaeta, só ajeitar para Cebolinha fazer um golaço de voleio. Mas como estava no começo da partida e era só um empate, ainda dava pro Vasco vencer, né? Mas 5 minutos depois desse primeiro gol, o Cebolinha recebe pela ponta, dribla dois zagueiros do Vasco e consegue cruzar para Pedro fazer um golaço de peito. Mas ainda estava no começo da partida, então não dava nem pra dizer que o Flamengo já tinha ganhado, tá ligado? Mas daí pra frente foi só pra trás, porque o Flamengo começou a ter muito mais chances que o Vasco e começou a chutar muito mais. E essa chance do Gerson deu escanteio para o Flamengo. Que aos 42 minutos o Cebolinha consegue cobrar com perfeição para o Davi Luiz fazer um voleio espetacular, fazendo 3-1 Flamengo. E isso foi só no primeiro tempo, viu? E o mais maluco é que antes de acabar essa primeira etapa, o Vasco consegue ter um jogador expulso, piorando ainda mais sua vida. E começa o segundo tempo, e se tinha um vascaíno que acreditava que o Vasco iria virar, esse cara aí era realmente muito positivo. Porque depois de um tiro de meta cobrado pelo Léo Jardim, a defesa do Flamengo acaba escorando pra frente, que é onde o Pedro faz um passe espetacular para a Arrascaeta conseguir fazer o seu gol de cavadinha, encobrindo o Léo Jardim, que antes tinha começado literalmente a jogada do gol do Flamengo. E se você acha que a festa acabou por aí, não tinha acabado não, viu? Porque depois do Arrascaeta humilhar o Vasco inteirinho, ele consegue dar um passe muito bom para Bruno Henrique, que ele faz uma chapada perfeita na gaveta. 5-1 Flamengo. Mas pra mim o gol mais bonito, simbólico e bem construído foi o sexto, porque depois do Arrascaeta receber um passe, ele não pensa nem duas vezes e toca para Varela, que dá um passe de calcanhar para Wesley cruzar para Gabigol, um cara que estava voltando de uma situação tenebrosa, conseguiu fazer o sexto do Flamengo. 6-1 em cima do Vasco e tomando o gol do Gabigol, que não estava nem na sua melhor fase na carreira. Com mais uma vez o Flamengo provando para o vascaíno o quão ruim o time dele é.